Galera, essa é uma concept, tá? Que não foi criada por mim, tá? É de um carinha, eu não sei de quem. No próximo vídeo eu pesquiso quem é ele e no próximo vídeo eu deixo lá. Acho que o nome dele é Gameplay Concepts. Então fique com o vídeo, galera. Ixi. O vídeo vai ser só esse mesmo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Ele é pequenininho mesmo.